Olá, pessoal. Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast inclusivo e hoje contaremos aqui com a presença da psicopedagoga Keila Neri. Ela vai falar um pouco para a gente, sobre o transtorno do espectro autista. Então, Leila, se apresente aí, por favor. Oi, bom dia a todos. Meu nome é Keila. Eu sou psicopedagoga, trabalho na área de avaliação de rastreio de autismo, e também de adaptação de atividade. Minha especialização é nessa área de inclusão. Fui professora de apoio durante 13 anos na rede estadual, mas eu digo que quem me levou a essa área foram meus filhos. Eu tenho um filho de 24 anos com diagnóstico de autismo, o Caio, e o Yuri, com 19 anos. Ambos estudaram no Instituto Federal e durante todo o percurso escolar deles, eu precisei lutar muito pela inclusão. Então, a busca em ajudá-los me trouxe para essa área. Hoje eu tenho uma clínica, a Clínica Aprender, Keila Neri, que é um espaço que faz avaliação de rastreios, de hipótese diagnóstica, tanto do autismo, como também dos transtornos global de aprendizagem, e faz também o acompanhamento com esses indivíduos de todas as idades, Nós temos aqui profissionais que atendem criança, adolescente e adulto. E a gente faz um trabalho também de monitoria e supervisão, tanto para as famílias como para as instituições, para ensinar como lidar com esse sujeito, para tentando entender e direcionar a melhor forma para que tenha qualidade de vida, seja na área de comunicação, de socialização, habilidade de vivência diária, enfim, escolar, enfim, a demanda a partir da queixa que a gente vai fazer essa avaliação e ver qual realmente é a necessidade individual de cada sujeito. Poderia falar para a gente um pouco sobre o que é o transtorno do espectro autista? Então, o transtorno do espectro autista, ele é uma condição, de vida, porém ela é permanente. E aí o fato dela ser permanente faz com que as pessoas confundam muito. Por quê? Porque ela atinge várias áreas, a área de socialização, da comunicação. E os níveis são muito variados. E o fato dos níveis ser variado vai influenciar no quê? No grau desse transtorno. Então, eu costumo dizer que é um leque, o transtorno do espectro autista, ele é um leque com várias camadas, ou melhor dizendo, uma escada, com vários degraus, que esses degraus vão ser subdivididos em níveis. E a única exigência é que ele precisa ter comprometimento em todas as áreas, seja na social, na comunicação, na interação, na parte, assim, de algum nível, ela vai ter esse comprometimento. Eu preciso falar o seguinte, que é uma condição para a vida inteira, mas que ela afeta o quê? A comunicação, o relacionamento e o comportamento do indivíduo. Então, ele precisa ter esse comprometimento em todas essas áreas. Você falou que existem níveis de diferentes graus de autismo, Sim. Você poderia falar um pouco sobre eles? Sim, o autismo, ele é dividido, o transtorno do espectro autista, ele é dividido em 3 níveis, o nível 1, 2 e o 3, sendo que, como eu já disse, todos esses, eles têm que ter esse comprometimento nessas áreas em todos os níveis, para se fechar o diagnóstico de transtorno do espectro autista. A diferença é que o nível 3 é o nível mais severo, ele tem um comprometimento muito maior, geralmente tem ausência da fala, afeta os déficits, tem uma baixa cognição. Então, é um indivíduo que tem uma dificuldade muito maior. Já o nível 2, ele é aquele ali moderado, tem a presença da fala, mas, porém, a forma, a socialização, geralmente, ela é mais comprometida. E
Já o nível 1 é aquele indivíduo que passa despercebido, que as pessoas julgam não ter o diagnóstico de autismo, não ser autista. Mas por quê? Porque eles não têm o conhecimento, mas aquele indivíduo, ele consegue socializar, às vezes trabalhar. Aí vai depender de cada um. Um se isola e não gosta da socialização, mas ele tem um funcionamento bom, consegue estudar, fazer as atividades. Outros já não tem essa dificuldade na socialização, mas já tem uma dificuldade maior no entendimento, na forma de direcionar. Então, assim, cada um é único. E já outros vão passar despercebido, como se estivesse ali com um sujeito que tem uma depressão, ou que tem ali um transtorno global de aprendizagem, ou mesmo um TDAH. Então, assim, é difícil para te falar exatamente porque só a partir de uma avaliação bem feita é que a gente vai conseguir te explicar como que é o funcionamento de cada indivíduo. Bacana. E quais as principais características de uma pessoa que tem esse transtorno? Ele precisa ter alteração na parte de comunicação. Como que é essa comunicação? A alteração na comunicação, ela vai desde a ausência total da fala, que está presente no nível 3, até aquela fala aparentemente normal. Porém, pode ter ali uma entonação, uma falta de uma percepção do nível de entonação da fala. Pode parecer que ela tem uma fala preservada e adequada, mas você percebe que ela usa um vocabulário muito rico, né? Ou então tem uma dificuldade de entendimento da fala do outro. E aí, então, assim, é um leque também grande. E aí, outra coisa vai na socialização. Essa socialização pode ser a ausência total da socialização, desde não querer ter contato físico até aquele indivíduo que tem uma socialização aparentemente normal, mas que em alguns momentos ele tem um comportamento estranho. É muito comum chegar no consultório, as mães fazendo avaliação nos filhos e falam assim, mas meu filho é assim porque o meu marido também é. Ele não gosta de frequentar as confraternizações das famílias, ele não gosta de sair de casa, ele não gosta disso. Ou então, quando vai conversar, ele conversa sempre dos mesmos assuntos. Então, assim, quando você vai analisar, tem algumas coisinhas muito minuciosas nos casos leves. E tem com relação ao comportamento, a forma desse indivíduo comportar, né? Que vai desde daquele indivíduo que não sabe se comportar, até aqueles que tentam se comportar, mas quem entende percebe que o comportamento não está dentro do que se é esperado para quem não está dentro do espectro autista. Uhum. E é verdade que uma pessoa com autismo, né, ela tem dificuldade de olhar olho no olho de outra pessoa? E se sim, por que isso acontece? Na verdade, é verdade. Porém, não quer dizer que todo autista não olha no olho da pessoa. Isso vai depender muito do grau do autismo, vai depender de quais as áreas que ela foi afetada, como é o estímulo desse indivíduo, como foi lá na infância. Porque eu tenho autista leves que ele tem muita dificuldade de olhar nos olhos, mas porém eles relatam que eles já criaram estratégias que a gente acha que ele está olhando para os olhos da gente, mas na verdade ele está olhando ou para a sobrancelha, ou marca um ponto na cabeça para poder olhar, ou no meio da testa. Então a gente acha que está olhando para a gente, mas nem sempre está olhando para a gente, né? E já outros são nítidos essa dificuldade. Então, assim, tudo isso vai depender da história de vida, da estimulação e do grau de cada indivíduo. Por isso que não tem como falar, tem que ter essas características, e se não vejo essas características, não é.
Sim, tem que ter algumas características, e se não tiver, realmente não está dentro do espectro. Mas só que o profissional, ela pode perceber que o paciente tem uma dificuldade de olhar no olho que a família não percebeu. Ou quando você vai fazendo as perguntas, você vai vendo que aquele sujeito acha que não tem, mas ele tem. Mas ele foi... A vida foi direcionando, foi conduzindo, fazendo com que ele buscasse estratégias para corrigir isso. E tem uma certa idade que é possível fazer esse diagnóstico de uma pessoa com autismo? E como que é feito esse diagnóstico? Desculpa. Hoje, o diagnóstico ele já é feito a partir de bebês, né? Então, assim, eu costumo dizer que hoje é mais difícil se fazer uma avaliação em um adulto, no nível leve, do que em um bebê. Até porque, mas é muito importante ressaltar que a gente faz a avaliação desde o bebê, porém, os casos mais graves. Aqueles casos que são mais gritantes, a gente consegue perceber já em bebês. Mas os casos leves, eles não vão ser, dificilmente eles vão ser, como se fala, diagnosticado ainda bebê. Até porque o que eu percebo? Que as crianças que têm ali uma característica mais leve, elas vão passando despercebido. E aí não consegue, às vezes é até difícil você fechar um diagnóstico de um adulto, por quê? Porque as características têm que estar presentes em todo o longo da vida do sujeito para se fechar um diagnóstico de autismo. E às vezes a família não lembra de como que era. Por quê? Porque as características eram muito sutis e passaram despercebidas. E o fator genético, ele pode influenciar a pessoa ter autismo? Tipo, de um pai para filho, o avô teve autismo, o neto pode ter? Sim, e a gente não ainda está em estudo, mas a genética é algo que não é descartado, certo? Mas o que a gente percebe no consultório é que, geralmente, quando se descobre, dá o diagnóstico, a hipótese diagnóstica, né? Porque quem fecha o diagnóstico é o psiquiatra, são os médicos, neuropediatra, enfim. Os outros profissionais só fazem o rastreio da hipótese diagnóstica. E quando é passado para a família essa hipótese diagnóstica, e que o médico confirma, geralmente a gente consegue ver essa linha genética lá atrás, ou as características do pai, ou da mãe, ou de um primo, ou de um outro avô, ou de um avô, enfim. Mesmo que não feche o diagnóstico, porque a gente também tem que entender que pode ser que no pai não feche, no pai, ou na mãe, no parente, não feche o diagnóstico do autismo em si, mas tem ali o fenótipo ampliado, que é o quê? É aquele sujeito que tem as características, né, mas ele não tem a quantidade suficiente para fechar o diagnóstico. Mas o que quer dizer é que, mesmo assim, ele tem o sofrimento que o autista tem, quando ele não consegue resolver seus conflitos internos. E o autismo, ele tem cura ou ele é uma condição permanente na pessoa? É uma condição permanente, porém a gente sabe que para Deus nada é impossível, né? Quem tem fé, mas a condição permanente, sim. As pessoas até cogitam sair do espectro, mas não é que saíram do espectro. É que conforme você vai fazendo a terapia, vai evoluindo. E conforme vai evoluindo, o sujeito tende o quê? A ter uma condição, um convívio melhor, ter uma maior autonomia para poder ter essa interação social, melhorar essas nuances da fala, dos seus comportamentos, mas internamente ele vai continuar pensando como um autista. E existe uma limitação de aprendizagem para uma pessoa com autismo? Vai depender do nível e de cada indivíduo. Eu posso ter um nível grave que ele não consegue ter aprendizagem nenhuma.
eu posso ter um nível leve ali, que ele não é o autismo em si que traz essa dificuldade, mas um outro transtorno. Por exemplo, os transtornos global de aprendizagem. O Yuri mesmo, que fez os meus filhos dois estudaram no Instituto Federal. O Yuri, o autismo em si, não era o que trazia essa dificuldade na escola para ele. A dificuldade com a aprendizagem dele veio por causa dos transtornos de aprendizagem, que foi a dislexia e a descalculia, que são comorbidades que podem ou não estar presentes, estar associada com o autismo. E aí, por isso que eu preciso saber e avaliar cada indivíduo, porque vai ter indivíduos que não vai ter dificuldade, mas já que vai ter uma facilidade enorme com relação aos estudos, mas já outras vão ter sim. E aí, por isso que a gente fala que o trabalho é multidisciplinar e que a instituição e os profissionais precisam trabalhar em conjunto e precisa avaliar qual que é a demanda daquele sujeito. Porque eu vou ter um aluno que vai precisar de uma prova oral e de um professor tradutor. Já vou ter outro aluno que não vai precisar de adaptação nenhuma, e enquanto aquele outro ali vai precisar de pegar as perguntas grandes e reduzir em o que é isso, para que isso. Então, assim, é o funcionamento de cada um que vai me dizer como é que vai ser esse trabalho. Como vai ser esse direcionamento? Até por isso que eu bato tanto nessa tecla de focar nessa área, para poder o quê? Porque eu vejo que é uma área muito carente. A escola, as famílias, às vezes têm até a boa vontade de ajudar o filho, a instituição de ajudar o aluno, mas não sabe por onde. Aí entra essa equipe multidisciplinar, que avalia, que conhece, que faz o atendimento desse aluno, para poder peneirar ali as dificuldades dele e ver o que realmente vai ser necessário, porque é muito importante a gente entender que você também não deve adaptar em um nível inferior do que o sujeito dá conta, porque aí você vai estar o quê? Infantilizando e não puxando, explorando todo o seu potencial. E quais tipos de estratégia que os professores podem trabalhar com uma pessoa que tem autismo em sala de aula? Eu costumo dizer que a primeira coisa que o professor precisa entender é que seu aluno é único. E assim que ele recebe o aluno, ele precisa saber que ele precisa ter um tempo separado, individual, para com cada um desses alunos, para poder ver o que é do seu conteúdo que esse aluno sabe. A partir de então, daquilo ali que ele conseguiu obter as informações, é que ele vai planejar. Por quê? Porque é esse aluno que vai direcionar esse professor a como vai ser o trabalho com ele. Então, o professor precisa entender que com aluno especial, ele não pode se ater às regras da instituição. Não é o aluno que se adequa à instituição. É a instituição que se adequa à necessidade do indivíduo, do aluno. Então, por isso esse é o primeiro ponto. Observou o que ele dá conta e o que ele não dá conta, e principalmente, quais as habilidades que ele tem. Por quê? Pode ser que um aluno meu tenha uma dificuldade de falar. Ele não consegue ir falar na frente e explicar um trabalho, mas ele tem condições, ele gosta muito de desenhar. Então, eu vou fazer o quê? Vou explicar a matéria e vou pedir ao meu aluno que faça um desenho e que explique para mim, ou se ele tiver condições de fazer isso, para que eu possa avaliá-lo. Ou então, se ele tem essa dificuldade de falar com o outro, é possível que o professor tente fazer intervenções. Tem alguém que esse aluno sente seguro, que pode estar presente ali enquanto ele faz essa apresentação para o professor? Se tiver, ótimo. Mas se não tiver, é possível também que uma outra pessoa, um terceiro, possa filmar esse aluno fazendo essa explanação, explicando através do desenho que ele fez esse conteúdo para o professor. E isso pode valer como nota. E a instituição precisa entender que
esses documentos precisam ficar registrados. Até porque, se esse aluno não deu conta e a equipe multidisciplinar solicita da instituição como foi feita essas adaptações e não tem ou anotado ou registrado, não tem como orientar, porque às vezes uma única fala de um professor trava um aluno com autista. E aí esse aluno já não tem, já cria uma barreira de acesso a esse professor. Né? Os professores precisam entender que a fala deles é muito importante. Na sala de aula, o professor costuma falar generalizando. Por exemplo, eu não vou receber a prova receber material de quem não me entregar até tal dia. Aí, às vezes, o simples fato do professor falar isso, esse aluno pode entrar em crise, preocupado se ele vai ou não dar conta de entregar até tal dia. E aí é onde que entra o papel do professor de apoio, que nesse momento ele está lá do lado e fala, presta atenção. O professor está generalizando, mas essa generalização não entra para os alunos especiais. O simples fato do professor regente ou do professor de apoio chegar e falar isso para um autista, que é muito ansioso, já quebra esse bloqueio, essa dificuldade. E aí ele acalma. E aí ele consegue fazer as atividades e entregar no ponto. Então, no tempo. São inúmeras formas que o professor poderia fazer uso para poder adaptar, melhorar essa inclusão em sala de aula, né? É muito comum os alunos com autismo querer falar em sala de aula, aqueles que têm essa facilidade, né, de falar, e eles não têm abertura. Tem relatos de que eles falam que fica com o dedo lá em pé, levantados, querendo falar, e que o professor faz de conta que não os viram. Já outros falam vagarosamente, então acaba que isso cansa, ou não sabe organizar a questão para perguntar para o professor, e aí o professor acaba não tendo deixando ter essa participação, sabe? Então, assim, são N coisas que eu poderia te falar aqui, mas, assim, o principal é ter o olhar para o sujeito, pensando que ele é único e se colocando no lugar dele. E se fosse eu? O que eu gostaria que fizesse comigo? Às vezes, o simples fato dele pensar isso, se sentar com esse aluno para poder perguntar, questionar, o próprio aluno já dá o direcionamento do que ele precisa e dele não precisa. Outra coisa que é importante que a instituição costuma fazer é que o aluno fala, não, professor, não precisa fazer adaptação da prova, eu vou tentar. Mas aí ele tenta e não consegue. E a instituição acha que não precisa refazer. É, por lei, obrigação da instituição e de qualquer sujeito da sociedade questionar, né, esses direitos desse indivíduo. E aí a instituição precisa ficar atenta que, se ele tentou fazer a prova ali e ele conseguiu conseguiu outra, mas outra ele não conseguiu, então vai fazer a adaptação apenas naquele conteúdo que ele não conseguiu, né? Aí, às vezes, as instituições falam assim, mas a prova só tem que ser escrita. Tem que ser escrita, mas mesmo a prova escrita, ela pode ser adaptada. Se o aluno não escreve, um outro professor pode transcrever. Se o aluno não tem uma dificuldade, ele pode gravar o vídeo e uma outra pessoa transcrever. Ou então as perguntas, ela pode estar lá, feito a pergunta grande, do jeito para todo mundo, mas reduzida. O que realmente o professor quer saber embaixo, entre parênteses, desde que explique para o aluno. Então, assim, tem muitas coisas que podem ser feitas para facilitar a vida desse indivíduo dentro da instituição. Agora, o que a gente vai precisar é realmente ter esse olhar diferenciado. E homens e mulheres, eles têm a mesma chance de ter autismo ou não? Não, estudos falam que a probabilidade do homem é muito maior do que em meninos do que em meninas.
E de que maneira, assim, que a instituição pode garantir a inclusão de um aluno com autista no ambiente escolar? Tá. Olha, o que eu vejo é que hoje, pela minha experiência de vida, a questão da monitoria é a melhor forma para incluir os alunos. Por quê? Eu tive a experiência dos professores de apoio e tive a experiência dos monitores, né, professor particular, e eu vejo que a monitoria com os alunos, ela tem um benefício muito maior para a inclusão dos meninos, até o momento, o que eu tenho percebido, tem percebido. Por quê? A monitoria, autorizar essa monitoria, ela faz o quê? Ajuda o aluno na socialização, ajuda o aluno no entendimento e na discussão de como estudar, como entender a matéria, como de fato chegar à conclusão do que realmente o professor quer que esse aluno apresente, né? E é como se fosse ali uma pessoa uma estimulação contínua, que ensina esse sujeito a crescer. Eu vejo que a monitoria, ela é o melhor passo para a instituição ensinar, ajudar esse indivíduo. Agora, a outra forma é o quê? É oferecer os recursos necessários, né? E seguir as leis, que infelizmente as leis elas estão aí, mas o fato de ter as leis, mas a maioria dos alunos com autismo, o que acontece? Eles vão para a universidade, mas como eles não sabem resolver, eles não têm a iniciativa para a resolução de problemas, diante dos conflitos que vão apresentando, a tendência deles é desistirem, ou seja, recuar, e eles acabam abandonando os cursos. E aí o que acontece? Se não tiver alguém que lute por eles e que ensine, que corra atrás, por eles só, eles não vão dar conta. Então, a instituição precisa ter esse olhar, que somos nós, sociedade, famílias, profissionais da área da educação, que temos que ter esse olhar de ir atrás, de direcioná-los e lutar por eles. A escola pode incluir esse indivíduo desde a entrada, ou seja, dessa estimulação dos funcionários da escola, tentar conversar, orientar esse indivíduo, saber da condição de cada um, para poder saber respeitar, que às vezes um vai passar e não vai nem olhar, mas que não é porque ele é chato, é o comportamento, é a forma de funcionamento dele, é porque ele realmente não dá conta. Até aquele que gosta de conversar demais, mas não vai conversar sempre da mesma forma, fazendo o mesmo tipo de pergunta, sendo às vezes um pouco invasivo, né? Infantil. E aqueles que vão passar despercebido, mas que, independente do nível, não cabe à instituição julgar se é ou não. É importante saber que todos eles têm prejuízo nas áreas que foi citada. Agora, cada um vai enxergar esse prejuízo vai ter uma reação diferente diante dessas dificuldades. Tem também a questão informação, divulgar, levar palestra, né? Falar desses indivíduos nas outras turmas, porque é uma forma também de ensinar para os outros alunos que talvez eles tenham certos comportamentos, não é porque são chatos, é porque eles não sabem organizar as falas para poder chegar no outro, para conversar, para pedir uma informação. Então, assim, vai desde o respeito até a inclusão de fato, que é as adaptações das provas, das atividades, de acordo com a demanda de cada um. Ok. Então, chegamos ao fim de mais um episódio, né, do nosso podcast. Eu queria agradecer a sua presença aqui, né, por trazer essas informações, esses conhecimentos que são tão importantes, que muita gente não tem, né, os professores principalmente, o pessoal da escola. E queria agradecer a sua presença aqui hoje e até um próximo encontro, assim eu desejo.
E aguardem os próximos episódios desse podcast. Eu que agradeço a vocês pelo convite e estou à disposição. Se eu puder ser útil, eu estou aqui à disposição para poder ajudá-los. Muito obrigada. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau.